Olá pessoal, amigos seguidores, olha só, hoje eu estou aqui na clínica onde a Heloísa Feltrin trabalha, ela que é psicóloga. Hoje nós vamos conversar, abordar alguns temas importantes. Heloísa, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Vinícius. Prazer, né, poder conversar um pouquinho mais sobre saúde mental, sobre o quanto esse assunto é importante, né? E hoje a gente vai justamente abordar temas importantíssimos, né, para que a gente possa alimentar o nosso podcast, falar um pouco sobre a saúde da pessoa. Isso que é importante, a saúde mental da pessoa. Sim. Você que é psicóloga, eu gostaria que você ficasse à vontade para se apresentar e falar um pouquinho sobre essa profissão que é muito importante para a saúde mental, como a gente já comentou, né? Sim, com certeza. Bom, eu sou Heloísa Feltrin, eu sou psicóloga materna e educadora perinatal. Então, eu cuido do processo da gestação, até do preparo para a gestação. Então, a família que quer se preparar para ter um bebê, quer ter um filho, né? Então, eu faço todo esse cuidado para preparar emocionalmente a família para a chegada desse filho. Porque não é mais só ter um filho, né? Hoje a gente precisa de todo um preparo e eu faço isso com a família também. Então, quando a gente fala de saúde mental, Vinícius, a gente não pode pensar só na ausência das doenças, né? Até por isso que eu fui buscar estudar um pouco mais sobre essa área materna, estudar um pouco mais esse projeto de vida de muitas mulheres, porque existem muitas coisas. Então eu atendo aqui na clínica Revitalize, a gente tem um acompanhamento com a nutricionista, comigo aqui na clínica, né? E a gente busca sempre esse cuidado com a saúde mental e a integralidade da pessoa. Então é olhar o ser humano como um todo. Então eu sou formada, já fazem quase 5 anos já, em psicologia, né? Sou pós-graduada, e sempre busco fazer esse processo de estudar cada vez mais, entender o ser humano, porque a gente tem uma sociedade que o tempo todo está em mutação, está em movimento, né? E todos os dias nós somos diferentes. Então eu gosto de pensar que a gente nunca acorda do mesmo jeito que a gente foi dormir, por várias questões, né? Então essa mudança o tempo todo que acontece é importante a gente pensar, né? Você falou da sua formação. Como que partiu, Heloísa, a ideia de você ser uma psicóloga? Olha, há 10 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, né, às vezes é até engraçado pensar assim, quanto tempo faz? Mas há 10 anos atrás, a minha mãe estava passando por um processo de câncer. Até por isso que eu falo que a saúde não é só a ausência da doença, né, ela é muito mais. Então, como ela ia fazer os cuidados pela UPCam, ela tinha um cuidado com as psicólogas de lá. Então, sempre teve o acompanhamento, né, durante as quimioterapias. E o jeito que a minha mãe falava das psicólogas foi uma coisa que tocou meu coração. Eu queria muito, quando criança, ter sido obstetra. Eu brinco, né, que eu não queria ser médica, eu queria ser obstetra. Então, dentro da faculdade, estudando um pouco mais, conhecendo, eu deixei um pouquinho de lado esse desejo de trabalhar na UPCam, porque eu também queria trabalhar lá, mas comecei a aprofundar um pouquinho mais na saúde da mulher, no cuidado que a gente precisa ter, porque são muitas questões hormonais, muitas questões emocionais que acontecem com a mulher. Muitas mulheres sofrem violência e às vezes nem sabem que sofrem, né? E a partir disso eu fui estudando um pouquinho mais, fui aprofundando mais esse projeto dentro da psicologia. E hoje, o seu público hoje são mais pessoas de idade ou mais pessoas que tipo, estão na adolescência ainda? Eu falo, Vinícius, que eu atendo mulheres em período fértil, né? Então, assim, dos 14 anos até os 35. Esse é o meu público, né? Atendo adolescentes também nesse preparo emocional, porque os adolescentes, eles vivem um mundo que é diferente, é deles o mundo, né? Então, passam também por várias questões hormonais, várias questões neurológicas. Então eu faço esse cuidado com os adolescentes também, principalmente o cuidado com a família nesse processo, porque às vezes os pais eles acabam se perdendo, né, acabam perdendo o filho no processo da adolescência e muitos vínculos eles são quebrados, né, então a família se perde, ele se desestrutura. Então eu faço esse cuidado desde a adolescência até o pré-menopausa ali, né? Mas já atendi pessoas mais velhas, né? Mas o foco principal é também casais, né? Casais que estão no processo ali de separação, vivenciando traições ou algo do tipo, querem se reestruturar também como casal. Eu também faço esse cuidado e esse trabalho na saúde emocional. Doutora,
você trabalha muito com temas, né? Por exemplo, Maio Amarelo, a gente chegou a comentar, a gente chegou a manter contato um tempo, a gente não conseguiu gravar naquela época, mas hoje nós estamos no mês de setembro. É um mês que é voltado aí para a prevenção do suicídio. Suicídio é uma coisa que está em todas as classes. Às vezes a pessoa está enfrentando um problema, né, até a mulher, no caso, que nem você trabalha com gestante, às vezes está enfrentando algum problema, e o que pode ser feito para combater o suicídio hoje? Uma coisa que você falou é muito importante, está em todas as classes, Isso. né? A gente não pode categorizar e falar assim, é isso aqui ou é isso aqui que é um fator para o suicídio. São várias coisas. A gente vive, Vinícius, uma sociedade que é extremamente suicida, mesmo sem pontos suicidas. Por exemplo, eu não quero acabar com a minha vida, mas eu fumo uma carteira de cigarro por dia. Eu não quero acabar com a minha vida, mas quando eu começo a beber eu não paro mais, né? Tenho relações sem preservativo, não cuido da minha saúde, nunca vou no médico, né? Então isso a gente, dentro da literatura, a gente considera como atos que acabam com a vida, tanto quanto qualquer pessoa que usa muita medicação e realmente quer colocar um fim na vida, por exemplo, né? São atos que às vezes a gente não para pensar, mas que vão levar a gente para uma morte iminente, né? Uma outra coisa assim legal para a gente pensar é que aqui em Cafelândia a gente tem dados alarmantes sobre o suicídio. A gente chegou até a comentar, Cafelândia é uma das cidades com, digamos assim, com um destaque maior para a questão do suicídio. Exatamente. Pelo número de população que a gente tem aqui na cidade, o número de suicídios que acabam acontecendo são muito altos. Então nós somos, assim, alvo de atenção mesmo, porque a saúde de Cafelândia ela é frágil, né? A saúde mental aqui ela é muito delicada e a gente tem um efeito, um processo que dentro da psicologia nós chamamos de efeito Werther, que é como um efeito manada, que quando um suicídio acaba acontecendo, outros acabam se estimulando por aquilo também. Então acabam olhando uma pessoa que já está depressiva, que já está num processo mais delicado da saúde mental, pode olhar esse ato suicida de uma outra pessoa e considerar ele como um herói, por assim dizer. Como o outro conseguiu, eu também consigo. E às vezes é nesse gatilho que outras pessoas também vão acabando com a sua vida. E uma cidade como Cafelândia, a gente tem basicamente um suicídio por mês, né? Então é um número muito alto, a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente fala, por exemplo, de saúde mental materna, Vinícius, tem um estudo que eles fizeram tomografias e radiologias no cérebro da mulher. E eles conseguiam identificar quem tinha sido mãe só pela radiologia, pela anatomia do cérebro, mesmo 5 anos depois que a mulher já tinha tido parto. Tamanha mudança que ocorre na gestação. Então, quando a gente fala de processos depressivos pós-parto, os 3 primeiros meses, eles são muito intensos para a mulher, para a família como um todo, mas para a mulher ela tem uma queda hormonal muito grande. Então, uma mulher que já veio de uma violência, que já veio de uma infância depressiva, que já vem de traumas, e isso acaba se fortalecendo na gestação, no pós-parto, né? Ela não consegue se encontrar dentro desse processo, Vinícius, ela tende a cair em depressão, né? E a gente precisa olhar muito sério isso. Porque mesmo que ela não venha tentar o suicídio, mas uma mãe que teve um filho depressivo, nós conseguimos ver os efeitos no desenvolvimento da criança, né? Então a criança não consegue se comunicar direito, ela não consegue formar vínculos direito, tem dificuldade na escola, no aprendizado. Então quando a gente fala de processos depressivos, são muitas coisas, é um processo muito intenso. Isso quando a mãe não pensa em cometer um aborto, na verdade. Exato. Porque tem muitas mães que às vezes sofrem uma pressão por parte do parceiro, ou sofrem uma pressão psicológica e acaba não vendo saída e querendo cometer um aborto. Exato. Isso daí, no caso da psicologia, no caso você, trabalha no sentido de prevenir esses indícios que pode vir.
acontecer. Isso. A gente sempre precisa respeitar a individualidade, né, Vinícius? Nós, como psicólogos, nós não podemos escolher pela pessoa, né? Mas a partir do momento que ela está em risco ou a vida de outra pessoa, nós precisamos intervir. Tanto que são as duas únicas questões que a gente pode e deve quebrar o nosso sigilo, né? Porque algumas pessoas até têm medo, né? Ah, eu vou falar para a psicóloga isso, ela vai me julgar, né? Ou vai falar para alguém. Não, nós não vamos, a não ser que a sua vida esteja em risco ou a vida de outra pessoa. Exatamente. No caso do aborto, por exemplo, precisam ser entendidas muitas questões, né? Por exemplo, como está o relacionamento, como esse filho chega, né? Então, várias questões e principalmente as culpas, porque muitas mulheres carregam muitas culpas e nesse processo, às vezes, a gestação ela é muito vazia, muito sozinha. E na tentativa de acabar com o problema, a gente pode pensar esses dois caminhos, tanto o aborto quanto o suicídio. Então, a morte, ela viria com uma falsa ideia, Vinícius, de acabou o problema, né? Eu não vou mais ter esse problema. Então, muitas pessoas acabam pensando dessa forma, né? E é aqui que acabam tendo essas escolhas que acabam prejudicando tanto a própria vida quanto a vida, por exemplo, de um bebê. Né? São temas importantes, interessantes para a gente poder discutir e neste mês de setembro, claro, a gente falou sobre a questão da prevenção do suicídio. Existe mais algum tema que você recorda no momento? Olha, quando a gente fala de prevenção de suicídio, assim, às vezes muitas famílias vêm, né, ah, meu Deus, Elô, o que eu faço? Já tem de casos, assim, de adolescentes que tomaram remédio, né, que ao longo da psicoterapia a gente foi entendendo muitas coisas, como era, né, e sabe, Vinícius, o ponto principal é não negligenciar, porque só sabe da dor quem vive, né? A gente, às vezes, vai olhar para um adolescente assim, ah, mas tá com 14 anos, 15 anos, o que sabe da vida, né? E negligencia a dor. Mas quem sabe da dor é o outro. Às vezes, para nós, adultos, a gente vê o mundo de uma outra forma, nós temos maturidade. Eles não. Então, a nossa função como adultos, como pais, é orientar, é cuidar deles, é dar voz para esse sentimento, né? E cuidar da gente também, porque às vezes nós fomos crianças que sofreram, que não tivemos apoio também. Como é que a gente cuida de alguém se a gente não cuida da gente? Exatamente. Né? Eu gostaria de, antes da gente encerrar, né, as pessoas que tiverem de repente alguma dúvida e quiserem procurar você, olha, eu assisti lá a entrevista falando sobre isso, sobre aquilo, eu gostaria de, né, ser atendido pela doutora Heloísa e tal. Como que as pessoas devem fazer? Bom, eu tenho uma rede social, eu trabalho bastante pelo Instagram, né? O meu arroba é @gestando sem medo. Então você pode me procurar no Instagram, você vai me encontrar lá. Inclusive lá tem o link do meu WhatsApp, mas para quem quiser entrar em contato direto, é 45 99954 6902. Pode entrar em contato comigo, pode tirar outras dúvidas. Eu gosto de falar que eu sou bem acessível, né? Que pode, não tem problema, pode entrar em contato comigo, realmente entender a necessidade, como funciona o meu trabalho, porque às vezes a gente tem medo de como funciona o trabalho do psicólogo, né? Então não tenha medo, não tenha receio, pode vir, estou de portas abertas para poder cuidar de você. A gente tem a clínica aqui, né, na Praça Brasília, aqui em Cafelândia, bem fácil a localização também, estamos de portas abertas. Tem gente que confunde, meu Deus, eu vou no psicólogo, será que eu tô ficando doido, não sei o quê. Tem diferença do psicólogo pro psiquiatra, tem pessoas que às vezes confundem, é psicólogo é o mesmo psiquiatra, ou psiquiatra é o mesmo psicólogo, não, psicólogo é um, psiquiatra é outro. Exato, muitas pessoas chegam e falam assim, vai me internar, né, não tô louca, não. Exatamente. Calma, não é bem assim, fica tranquilo, né. O psiquiatra é a pessoa que receita remédios, se precisa sim, a gente faz um encaminhamento, né, ele é médico, ele vai avaliar outras questões físicas, mas dentro da psicoterapia, nós vamos fazer um cuidado com a saúde emocional. É claro que os sintomas físicos, por exemplo, pessoas que sentem enjoo, tremores, ou até o processo depressivo mesmo, que acaba causando muitos sentimentos físicos, né, Vinícius? A gente consegue fazer esse cuidado também, mas aqui dentro é um cuidado. E outra, tem pessoas que têm medo, né? Ai, meu Deus, eu vou falar do quê?
nós falamos sobre tudo, sobre músicas que você gosta, filmes que você assiste. Eu adoro sugerir filmes e músicas para os meus pacientes, porque isso também torna a terapia fácil, né? E não é só falar, não é só vir conversar. Nós temos muitas reflexões e muitas reflexões importantes que vão te ajudar no teu crescimento pessoal também. Heloísa, eu quero te agradecer por ter me recebido aqui na sua clínica. Eu que agradeço. E espero que a gente possa voltar outras vezes, bater um papo, conversar novamente, e ter mais, digamos assim, conteúdos para a gente poder estar levando para os nossos seguidores. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigada, eu que agradeço. Deixamos aqui um abraço para vocês. Continue acompanhando e seguindo a gente nas redes sociais, tanto eu quanto a Heloísa, e a gente vai ter aí, com certeza, muitas novidades em breve. Forte abraço.